contradições. Será que no contexto bíblico nós encontramos muitas delas? Convido você a abrir comigo no primeiro livro de João, capítulo 2, versículo 21, que diz o seguinte: Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Muito bem? Engraçado, né? Nós vamos falar um pouco sobre a lei da contradição. A lei da contradição significa que duas proposições antitéticas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo e no mesmo sentido. X não pode ser não X, um exemplo. Uma coisa não pode ser e não ser simultaneamente. E nada que é verdade pode ser autocontraditório ou inconsistente com qualquer outra verdade. Toda lógica depende desse princípio simples. O pensamento racional e o discurso consentido demandam isso. Negar isso é negar toda a verdade de uma só vez. Até uns 100 anos atrás, a lei da contradição era quase universalmente aceita pelos filósofos, como uma verdade auto-evidente. Francis Schaeffer atribuiu o declínio da sociedade do século XX à morte da lei da contradição. E ele sugeriu que quando a filosofia abandona esse princípio, ela afunda na linha do desespero e finalmente faz do suicídio o único curso de ação viável, né? A Escritura afirma muito claramente a lei da contradição. 1 João 2,21, por exemplo, como nós lemos, é explícito. Nenhuma mentira vem da verdade. Muitas outras passagens, se a gente for observar também, por exemplo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, que, por exemplo, Deus não pode negar a si mesmo. Um exemplo clássico da lei da contradição, você conhece esse texto, que assume como um contexto distante uma referência para a lei da contradição. Muitos cristãos bem intencionados, contudo, parecem, vamos dizer assim, né, operar com concepção errada de que a revelação bíblica é de certa forma eximida da lei da contradição, e não é. Eles sugerem que a verdade de Deus pode transgredir a lógica se Deus assim se agradar. Ou seja, Deus se agradar de transgredir a sua própria lógica. Como Deus pode se agradar de algo assim? Filosoficamente é bem complexo o assunto, né? E frequentemente apontam a doutrina da Trindade ou contrapõem a soberania contra a responsabilidade humana como evidência de que a verdade revelada é algumas vezes contraditória, né? Tito 1,2 nos diz que Deus não pode mentir. Portanto, até mesmo a palavra de Deus deve estar em harmonia com a lei da contradição. Uma contradição clara e insolúvel seria suficiente para destruir a confiança toda da Bíblia. Esse é porque os inimigos da verdade são tão ávidos em provar que a palavra de Deus contradiz a si mesma. Então é muito perigoso isso. Quem ama a verdade deve zelar pela verdade, guardar a verdade contra qualquer sugestão de que a revelação de Deus é internamente inconsistente, ou seja, negar é uma inconsistência na revelação de Deus. Isso é algo impensável, tanto se a gente aplicar a hermenêutica, a exegese correta, enfim. É complicado esse assunto da questão lógica, né? Eu não me sinto confortável com o uso comum do termo, por exemplo, antinomia, para descrever a tensão entre soberania divina e responsabilidade humana, por exemplo, né? Tem um acordo com Oxford English Dictionary que
diz que a autonomia é uma contradição entre duas leis igualmente obrigatórias. É um conflito de autoridade. Eu não creio que uma contradição verdadeira exista entre a soberania divina, por exemplo, né, e a responsabilidade humana, né? Se você crê que essa doutrina simplesmente contradiz uma a outra, você deve demonstrar onde residem as contradições, tem que mostrar. E eu não acredito, né? É bem interessante esse ponto também. Um outro aspecto que nós podemos observar sobre a questão da lei da contradição: a trindade é certamente difícil, sem dúvida impossível, vamos dizer assim, para a mente humana compreender completamente. Mas ela não é autocontraditória. Não cremos que Deus é três no mesmo sentido em que Ele é um. Uma leitura nos ensinos da palavra de Deus, dos concílios da igreja sobre essa doutrina, revelará, se você fizer essa leitura, que a ortodoxia histórica tem cuidadosamente evitado a linguagem de contradição. Os pais da igreja, se você comprar o meu livro História da Igreja, você vai ler um pouco a respeito disso, sabia muito bem que concordar com a acusação dos críticos de que essa verdade é autocontraditória teria sido equivalente a dizer que o próprio cristianismo é falso. E que não é. Muitos, infelizmente, ou felizmente, para alguns, descartam a lei da contradição precisamente para que eles possam declarar a verdade como falsa, né? É aquela questão da exegese e da exegese. Exegese o que você tira, exegese que você coloca, e às vezes coloca o que não existe, né? Precisamos precisamente, né, na verdade, para que possam declarar a verdade como falsa, como eu falei, e tornar a justiça em perversidade. É um risco muito grande. Portanto, a noção de que a verdade pode ser inconsistente consigo mesma é uma das falácias mais populares, porém perniciosas, sustentadas por homens e mulheres incrédulas de nossa era. É um conceito hostil à verdade e repleto de perigo mortal, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com a leitura, com a hermenêutica, com a exegese que é aplicada, e principalmente nessa questão da lei da contradição, né? É um assunto pouquíssimo falado. Você pode procurar no YouTube, que você não vai encontrar sobre isso claramente, a questão da lei da contradição. Por exemplo, se proposições antitéticas podem ser simultaneamente verdadeiras, um exemplo, então quem somos nós para dizer que aqueles que negam a deidade de Cristo estão realmente errados? Quem somos nós para falar que o outro é errado? Se proposições contraditórias podem ser verdadeiras, então o arianismo, um exemplo, pode realmente ser tão verdadeira ou verdadeiro quanto o trinitarianismo. Qual o propósito em se defender qualquer verdade num sistema como esse? Os irmãos veem problema? Então que os irmãos meditem, estudem, reflitam mais sobre a lei da contradição e ative aqui o sininho, se inscreva no nosso canal. Conceitos teológicos racionais você vai sempre receber, sempre com uma mensagem desafiadora, inteligente e, acima de tudo, racional, desmistificando várias questões religiosas e legalistas. Então, lei da contradição, estude esse assunto e você vai entender um pouco mais a palavra de Deus. Com certeza o Senhor vai te abençoar grandemente. Como eu disse, ative o sininho e que nos próximos vídeos aí, além de ativar o sininho, comente nesse também. Com certeza a sua sugestão, o seu comentário vai ser bem elaborado aqui e bem visto por todos nós. Que Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus.